Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus. Hoje nós estamos vendo o versículo 1 até o versículo 23 e do 31 ao 34. Já tivemos a possibilidade de dar a nossa opinião, aqui o nosso entendimento nas pequenas salas, e agora a Fátima, então, fará uma apresentação sobre esse trecho do Evangelho. Não está abrindo. Ok? Vocês estão vendo em slides ou na modo apresentação? Ainda na slides. Espera aí. Só um momentinho, a gente já regulariza isso. Aqui entrou aí? Estão vendo em slides? Não. Está vendo em slides ainda? Não, isso. Espera aí, só um minutinho. Ai, Jesus. Jesus está atrás de você. Ok, Tá. Agora vai. Tudo bem. Tá bom. Então, vou falar para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um minutinho. No coração deste evangelho, o discípulo descobre Cristo ressuscitado, identificado com Jesus de Nazaré, o filho de Davi e o Messias esperado, vivo e presente na comunidade eclesial. O Evangelho segundo Mateus, ele pode ser dividido em 5 seções distintas: o Sermão da Montanha, as instruções para a missão aos 12 apóstolos, o discurso das parábolas, instruções para a comunidade e o Sermão do Monte das Oliveiras. Nós refletiremos a seguir no discurso das parábolas. Parábolas do semeador, do grão de mostarda e do fermento. O termo parábola significa literalmente comparação. A parábola é uma comparação extraída da natureza ou da vida diária, destinada a esclarecer verdades da esfera espiritual. Ela, por um lado, oculta o ensino e, por outro, revela-o, dependendo isso do tipo de ouvinte. Para os espirituais e sedentos da verdade, ela revela os mistérios do reino dos céus no seu aspecto atual. A maneira predileta de Jesus ensinar era pelo uso das parábolas. O que dizer dessa parábola da semente? É de todas as parábolas de Nosso Senhor uma das mais importantes e instrutivas, porque contém em figura o mistério da encarnação, a obra da pregação evangélica e toda a economia da nossa salvação. Faz-nos ver, de um lado, a bondade inefável de Deus abaixando-se até nós e semeando a sua palavra e a sua graça com uma liberalidade sem limites, e do outro lado, a dureza e ingratidão dos homens, dos quais a maior parte são infiéis e inutilizam os dons de Deus. Ao terminar a exposição de sua parábola, Jesus pôs-se a clamar: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E clama assim para chamar a atenção dos seus ouvintes e fazer-lhes ponderar a gravidade da lição que acaba de dar sobre o símbolo da semente. Todas as vezes que essa advertência é inserida no Evangelho ou no Apocalipse, insinua-se que o que é dito deve ser ouvido e apreendido em sentido místico, pois os ouvidos para ouvir são os ouvidos do coração e do sentido interior, que nos levam a obedecer e a fazer o que nos for ordenado. Pelo fim da tarde, depois de Jesus ter entrado em casa, os apóstolos pediram algumas explicações. Segundo São Mateus, perguntaram ao Salvador por que falava em parábolas. Segundo São Marcos e Lucas, desejavam somente que lhes explicasse a parábola da semente. A primeira, por que se servia de linguagem parabólica? Uma das razões gerais que o levam a recorrer às parábolas era insinuar-se mais suavemente na alma dos simples e humildes, excitar mais vivamente a atenção e o desejo de conhecer o sentido misterioso, tornar mais sensíveis e mais fáceis de saborear as verdades ocultas sobre aquele invólucro. Este método de exprimir-se em figuras nunca o abandonou. Mas aqui dá uma razão particular que o induz a falar em parábolas.
quando se dirige a ouvintes endurecidos que desprezam a sua palavra e que lhe resistem, não se aproveitando dela. A vós que tendes fé e desejo sincero de aprender, diz o Salvador a seus discípulos, é dado penetrar na ciência do reino dos céus e admirar desde este mundo o esplendor deste reino. Mas os outros, orgulhosos e endurecidos, tornaram-se indignos do mesmo favor, porque por culpa sua não têm fé, nem mesmo o desejo de conhecer a verdade. E este véu, lançado sobre o seu espírito, essa privação da graça, é justa punição da sua infidelidade. A segunda pergunta, que é esta parábola? O Salvador responde com bondade e com descendência infinitas, dignando-se dar uma explicação tão clara e tão justa que carece de qualquer comentário de São Gregório. O Senhor, acrescenta o mesmo santo, digna-se a explicá-la, a fim de que nós aprendamos a encontrar por nós mesmos o sentido das coisas que ele não nos explicou com a sua boca. Um semeador saiu a semear. Para respondermos, consideremos quem é o semeador e que semente é esta. Quem é o semeador? É Jesus. Muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente nos falou por seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. É, portanto, o próprio Verbo, Filho de Deus, que quando chegou o tempo marcado, saiu do seio do Pai e desceu ao meio de nós. Desceu à terra para semear em nossos corações e fecundá-los, para lançar neles a semente do seu evangelho, isto é, para revelar-nos os mistérios do reino dos céus, para derramar em nós as suas graças e as suas misericórdias, e para transformar os homens, de terrenos estéreis que eram, em homens celestes, capazes de produzirem frutos de santidade dignos da vida eterna. Qual é a semente? É a palavra de Deus, é nosso Senhor, pois que o Verbo de Deus é ao mesmo tempo semeador e semente depositada no suco de nossas almas. Ele se semeia, por assim dizer, a si mesmo em nós, pela sua doutrina divina, pela comunicação da sua vida e pelas suas santas inspirações, pelos seus sacramentos, sobretudo pela Sagrada Eucaristia. Com efeito, na obra-prima do seu amor, dá-se todo a nós e torna-se para nossas almas um princípio de santificação, de divindade, de imortalidade. Quem poderia exprimir o preço e a virtude dessa divina semente? Que graça e que força íntima e oculta ela possui para regenerar o mundo e santificar os homens? Foi por esta palavra que Deus criou tudo do nada. Os diferentes terrenos. O que significam os diferentes terrenos em que cai a semente? Significam os corações dos homens que receberam a palavra divina com muitas e diversas disposições, como Jesus nos faz ver na sua própria explicação. Qual a primeira espécie de terreno? A semente que cai ao longo do caminho, segundo a própria interpretação de Jesus, designa aqueles que ouvem a palavra, mas em seguida vem o demônio, que lhes retira essa palavra do coração, com medo que, crendo, se salvem. Essa classe de homens é a das almas dissipadas, levianas, frívolas, preguiçosas, corações indiferentes, semelhantes a uma estrada larga, onde o ruído é ensurdecedor, o terreno muito batido e endurecido sob os pés dos viandantes, que passam em todos os sentidos. O caminho é a mente pisada pelo movimento dos maus pensamentos, de modo que a palavra não pode germinar. O demônio que ruge incessantemente em volta de nós rouba esta semente, semelhante nisto às aves do céu, que no tempo das sementeiras comem os grãos que não ficam cobertos pela terra. Ora, exclama São João Crisóstomo, pergunto-vos, de quem é a culpa? Se o demônio rouba esta semente, ou se o pecador endurecido não a quer esconder em seu coração como num suco? Se alguém arromba a porta para penetrar no interior de uma casa, é um ladrão. Mas tratá-lo-ias de ladrão se ele levasse o que se encontra exposto deitado fora desta casa? Quantos pagãos e mesmo os cristãos, nos quais a palavra de Deus não penetra, porque recusam ouvi-la, ou a ouvem com negligência e desprezo, porque são muito carnais? Essa classe de homens é a pior de todas e a mais culpável. Os judeus, repelindo os enviados de Deus, e até mesmo seu próprio filho, são os tipos mais acabados dessa classe.
O mesmo acontece com Faraó, com Pilatos que pergunta a Jesus, que dies veritas, mas não espera a resposta. Com Agripa, dizendo ironicamente a São Paulo que lhe havia exposto a divina doutrina, in modicus suadis me Cristiano non fieri. Qual a segunda espécie de terreno? A que cai sobre terreno pedregoso designa aqueles que, tendo ouvido a palavra de Deus, a recebem com alegria, mas como não têm raízes, não creem, senão por algum tempo. E no momento da tentação, retiram-se e sucumbem. São as almas superficiais que, ouvindo a palavra de Deus, começam a converter-se, formam as mais belas e úteis resoluções e parecem prontas a tudo para Deus. Mas falta-lhes vontade firme e séria. Não há nelas senão vaidade, presunção e inconstância. Não podem frutificar, porque é grande a sua dureza e pequeno o desejo pelas coisas celestiais. E por causa dessa dureza demasiada, não tem raiz em si. Por isso, a menor tentação as abala. As cruzes desta vida, as tribulações, algumas leves perseguições pela justiça e pela fé, as prostram e fazem perecer a sua virtude sem raízes. Sucumbem, deixam o caminho direito e acabam por se afastar miseravelmente. Os exemplos desta categoria são numerosos. Tais foram Balaão, Judas, o jovem do Evangelho, tais ainda os discípulos que abandonaram o Salvador, murmurando contra ele e achando duras suas palavras. Qual a terceira espécie de terreno? A que cai entre espinhos. Figura aqueles que ouviram a palavra, mas em que ela foi, dentro de pouco tempo, abafada pelos prazeres do século e pelos cuidados do mundo, pela ilusão das riquezas e outras paixões, de sorte que não produzem fruto nenhum. São as almas divididas, embaraçadas pelos prazeres e pelos bens da terra, que quereriam servir ao mesmo tempo a Deus e ao dinheiro. A sede insaciável das riquezas, das honras e dos prazeres abafa a boa semente nesses corações carnais ou terrestres. Isto é, destrói neles todos os bons sentimentos, sufocam a palavra de Deus e debilitam o vigor das virtudes. Não estão aqui representados tantos cristãos de hoje que desprezam seus deveres religiosos, esquecem o cuidado de sua alma e se perdem por causa da solicitude exagerada, febril das coisas deste mundo e da procura desenfreada dos bens e dos prazeres da terra? Pobres insensatos, por que abandonar a fonte da água viva para beber nas fontes envenenadas do mundo? É culpa deles, diz São João Crisóstomo, deixar crescer assim esses funestos espinhos que lhes tiram o tempo de orar e de assegurar a sua salvação. Qual é a quarta espécie de terreno? A que cai em terra boa. A terra boa é a consciência fiel dos eleitos, ou a alma dos santos que recebem com alegria, desejo e devoção do coração a palavra de Deus e a conservam fielmente na prosperidade e na adversidade e produzem frutos. Essas almas ouvem a palavra de Deus com atenção, respeito e amor, como os pastores e os magos no presépio e Maria Madalena aos pés do Salvador. Conservam piedosamente esta palavra em seu coração e a fecundam pela meditação contínua, como fazia a Santíssima Virgem. O seu coração é, pois, verdadeiramente semelhante a uma terra boa e fértil, em que a palavra de Deus germina sem obstáculo, e desenvolve e produz os mais belos frutos de verdade e de santidade. Essas almas generosas são a terra fértil que dá o cêntropo. São Mateus diz: entre essas almas fiéis, umas produzem 30 por 1, outras 60, outras 100, segundo a proporção dos talentos e das graças recebidas, ou segundo a perfeição da cultura, ou segundo os diversos graus da sua caridade para com Deus. De São João Crisóstomo: se a maior parte dessa semente parece perdida, não acuseis de inabilidade o semeador, mas a má qualidade da terra. Porque neste campo das almas e das doutrinas, é possível a pedra tornar-se terra fértil, ao caminho deixar de ser pisado e aos espinhos serem arrancados. A palavra divina tem com efeito a virtude maravilhosa de mudar, de transformar os corações, de ressuscitar e salvar as almas. Foi para isso que o Verbo de Deus se fez carne. E se essas maravilhas não se realizam, uma e muitas vezes, atribua-se a causa à malícia dos homens, que tapam os ouvidos e fecham os corações. A parábola do semeador continua interpelando a todos nós. Que frutos poderia produzir hoje a palavra de Jesus
acolhida com fé em nossos corações? Quanto o divino semeador tem sido bom, paciente e liberal conosco? Roguemos, pois, a nosso Senhor que nos ajude a virmos a ser terra boa, tornando-nos mais humildes, mais atentos em receber bem a palavra de Deus e fazê-la frutificar em nós, segundo os desejos do nosso Divino Mestre. O grão de mostarda. A preocupação com o crescimento nas culturas ocidentais geralmente envolve uma fascinação por números e estatísticas. As empresas gostam de mostrar tabelas e gráficos, sempre na expectativa de um crescimento visível. Jesus fala do crescimento em seu reino, não o mesmo tipo de crescimento que pode ser medido com gráficos, mas antes o crescimento interno dos discípulos, de sua palavra e uma influência que ultrapassa as estatísticas. Jesus utiliza aqui dois elementos comuns naquela época, o grão de mostarda e o fermento. Mas outra palavra lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É essa a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior do que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Antes de tudo, é preciso saber que a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento formam um par. Ao contar essas duas palavras, Jesus estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus. Enquanto a parábola do grão de mostarda refere-se ao crescimento exterior do reino, a parábola do fermento refere-se ao crescimento interno. Assim, para melhor entendimento, as duas parábolas não podem ser separadas. Nesta parábola, Jesus fala de um homem que semeia a semente de mostarda em sua lavoura. Seu nome científico é Sinapis nigra. Ela é cultivada nos hortos da Judéia e Samaria, pelas propriedades medicinais que apresentava. Jesus afirma que ela é menor das sementes. Seu talo principal se subdividia em vários ramos. Esta planta se tornava tão imponente que até mesmo as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Principalmente no outono, quando os ramos estão mais consistentes, várias espécies de aves preferem a planta da mostarda para fazerem seus ninhos, pois além de se protegerem das tempestades ou do calor do sol, elas encontram alimento nas pequenas sementes presentes nas vagens. A parábola do grão de mostarda é uma clara comparação entre a pequena semente e o reino dos céus. Olhando para o pequeno grão, parece que ele jamais atingirá tamanha robustez. Foi assim também com o reino dos céus na terra. Ainda que muitas vezes ele parecesse insignificante, principalmente em seu início, certamente ele haveria de produzir grandes resultados. Tão certo quanto o crescimento da pequena semente de mostarda ao ser plantada, assim também era certo o desenvolvimento do reino dos céus. Isso faz todo sentido quando analisamos o ministério de Jesus e o início da pregação do Evangelho por seus discípulos. Comparado com a população do Império Romano da época, ou apenas com o número de pessoas que viviam na Palestina, aos olhos humanos, o reino dos céus parecia insignificante. Os seguidores de Cristo eram um grupo de pessoas rudes, eram pescadores ou trabalhadores que ocupavam cargos sem expressão alguma. Esses seguidores acompanhavam um carpinteiro desprezado e rejeitado pelos homens. Diante dessas características, a parábola do grão de mostarda foi uma maravilhosa profecia para trazer alento aos seus seguidores. É como se Jesus estivesse dizendo: calma, fiquem tranquilos, tenham fé e perseverem. Aos olhos de vocês, até pode parecer impossível que esta obra prospere, mas saibam que os planos de Deus não fracassarão. E o reino crescerá e se tornará notável. Aquele pequeno grupo recebeu uma missão: pregar o evangelho a toda a criatura. Aquelas poucas pessoas obedeceram a essa ordem e incendiaram o mundo com a palavra de salvação. 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o evangelho já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Ainda no primeiro século, a igreja foi perseguida duramente pelo Império Romano. Muitos cristãos foram mortos naquele período. Aos olhos humanos, aquele parecia ser o fim da igreja. Quais seriam as chances de um pequeno grupo de pessoas que anunciavam a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado anos antes, frente ao exército mais poderoso do mundo naquela época? A planta parecia que ia morrer, mas os propósitos de Deus nunca são frustrados. O Império Romano caiu, enquanto a planta continuou crescendo e servindo de bênção para homens de toda raça, tribo, língua e nação.
Assim como as aves do céu encontram abrigo nas grandes árvores, pessoas de todas as partes do mundo encontram também refúgio e descanso sobre as sombras oferecidas pelo reino dos céus. Jesus afirmou que as aves, ou seja, outras pessoas, virão buscar abrigo nos ramos do Evangelho. Nós somos esses ramos. Deus nos chamou para cuidar, abrigar, acolher, cuidar. Ele nos abençoou para abençoarmos também. E muitos de nós passamos por essas fases. Fomos acolhidos, cuidados, perdoados e abrigados. Recebemos a mensagem do Evangelho de que Deus estava em Jesus, não condenando os homens, mas dando sua própria vida em resgate de muitos para perdão dos pecados. O poder desse Evangelho é tão grande que essa pequenina semente gerou vida em nós e nos fez também árvores frutíferas. A semente é a palavra de Deus. 3 aspectos do crescimento que podem ser vistos na parábola do grão de mostarda. Parece pequeno e insignificante no começo. Poucas pessoas nos dias de Jesus poderiam ter imaginado como ele e seu grupo, não promissor de apóstolos, virariam o mundo de cabeça para baixo dentro de poucos anos. E finalmente mudariam o curso da história mundial com suas palavras inspiradas e transformadoras. Contém o centro da vida. Para uma pequena semente de mostarda produzir uma grande árvore, ela precisa conter a maravilhosa fonte de vida. Ainda que a palavra de Deus pareça insignificante para alguns, ela transforma radicalmente a vida dos que creem. Tem grande desenvolvimento. O desenvolvimento do reino pode ser melhor visto não em crescimento estatístico e numérico, mas na mudança poderosa em um indivíduo que é libertado de uma vida vazia, insignificante e egoísta, tornando-se um grande instrumento de transformação nesse mundo. Parábola do fermento. Ainda outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha. Enquanto o grão de mostarda traz a expansão do reino por todo o mundo, agora Jesus completa seu ensino mostrando o poder transformador, de modo penetrante, pelo qual o reino influencia tudo que toca. Nesta parábola do fermento, o Senhor compara o reino de Deus com o fermento que uma mulher misturou em grande quantidade de farinha. A mistura resultou na fermentação da massa. Como já é do conhecimento geral, a função do fermento é dar volume e qualidade a uma massa. A história é uma metáfora para o crescimento interno do reino de Deus no mundo. O fermento atinge cada parte da massa, né? Enquanto a massa está descansando em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. O invisível demonstra resultados visíveis. O fermento fica visível na massa, mas todos podem ver o seu efeito. Pelo menos 2 importantes lições podemos aplicar com base nesta pequena parábola do fermento. Através do princípio invisível da vida eterna, que o Espírito Santo planta no coração dos cidadãos do reino, é exercido grande influência na vida da terra. A parábola do fermento parece falar da serena transformação que o reino de Deus opera no espírito humano e do modo sem ostentação pelo qual ele passa de coração a coração. Assim, o fermento, como a luz e o sal, é um agente mudo, mas poderoso. Justamente desse modo, Jesus trabalhou entre os homens. Nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer com que o reino dos céus atinja cada segmento de nossas vidas, agindo com integridade em todas as áreas, a fim de que os ensinamentos das Escrituras sejam relevantes em todos os lugares. Os cristãos devem fazer com que a obediência a Cristo reflita em todas as esferas da vida. Quando o fermento do reino está em nossos corações, a família, colegas de trabalho, de escola, perceberão a influência fermentante provindo deste reino em nossas vidas. Foi nesse mesmo ponto que Jesus uma vez apresentou aos fariseus: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esta parábola é uma declaração poderosa da natureza espiritual do reino. Eu quero concluir destacando a última expressão da parábola: até tudo ficar levedado. Jesus não se contenta com nada, menos que tudo. Tudo em nossa vida deve ser dominado pelo seu reino. E devemos influenciar tudo que está à nossa volta. O profeta Isaías disse: a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem mar.
O nosso foco deve estar no crescimento do grão e no poder transformador do fermento em nossas vidas. Partilhemos o que Deus faz por nós e não nos preocupemos com as mudanças, se serão imediatas ou através dos tempos, pois uma coisa é certa, o Senhor, Ele é fiel em sua obra. Mateus 13, 34 e 35. Por que Jesus fala em parábolas? Aqui no fim do Sermão das Parábolas, Mateus traz um esclarecimento sobre o motivo que levava Jesus a ensinar o povo em forma de parábolas. Ele disse que era para se cumprir a profecia que dizia: abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Na realidade, o texto citado não é de um profeta, mas de um salmo. É que para os primeiros cristãos, todo o Antigo Testamento era uma grande profecia, anunciar veladamente a vinda do Messias e a realização das promessas de Deus. Eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aqui estão as fontes. Bom, então, agora que nós acabamos de ouvir, então, a explicação sobre esse trecho do Evangelho, nós, mais uma vez, iremos para nossas pequenas salas, onde iremos fazer a nossa reflexão final. Sempre lembrando que agora é hora de mudar o foco. Não o que eu acho que foi proclamado, mas o que isso implica em minha vida. Como eu recebo em minha vida a palavra que foi pronunciada hoje. Que efeitos ela produz em meu coração e o que eu gostaria de dizer a Deus a partir desse trecho do Evangelho. Então, teremos 30 minutos e depois retornaremos para esta sala principal.